Tem um bocado. Pessoal, continuando, É. vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, né? Então, eu tenho aqui a opção do verdadeiro. Lembrando que eu posso usar só o verdadeiro ou eu posso usar o verdadeiro e falso, colocando aqui a negação else. Tranquilo, fácil. Provavelmente você já testou, né? Vamos ver aqui se você já testou. Eu não testei, eu vou testar. Ah, beleza. Então deu negativo. Tranquilo. Então agora eu vou fazer uma coisa mais interessante, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui embaixo aqui do if. Não, vou fazer em cima. Em cima eu vou abrir aqui um formulário HTML. Opa. Eu vou abrir aqui um form HTML. Vamos abrir um form. Não precisa do form não. Vamos abrir só um input mesmo, comum. Vou abrir com input. Vou dizer que esse input aqui é o de texto comum. O nome dele vai ser teste. Vai ser o nosso input de teste. E o ID dele, teste. Também. Então, coloquei o mesmo nome, o mesmo ID. Tá? Vou colocar o placeholder dele. Campo de teste. É o prazer do seu ofício secreto. Eita, menino, mandou uma dessa hora dessa. Massa Zé Ramalho também. Hoje o dia tá para escutar é Amadeu Dias. Deixa eu- é o que tu vai ter que dar uma olhadinha nas nossas videoaulas, viu? Lá eu passei uma aula todinha só instalando o Vertrigo com vocês. E lá a gente corrige os erros, entendeu? Mas é qualquer coisa, dá uma paradinha aqui, eu te ajudo, rapidinho. Mas eu não estou entendendo. Erro para abrir o arquivo de gravação. O computador está todo bichado, professor. Pode dar sequência aí? Depois eu vou ver o que eu faço aqui. Viu? Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, Elton, tu pode falar até com os meninos aqui, para eles te ajudar remotamente pelo TeamViewer, né? Certo. Valeu. Mas a gente tem um vídeo, eu te mando até o link aqui, já eu pego até o link do vídeo, certo? Que a gente separou uma aula só para o Vertrigo. Então a gente basicamente passou quase a aula só instalando o Vertrigo. Que dava problema da galera e a gente ajeitando. Provavelmente te ajude também. Já eu passo o link para ti. Obrigado. Show. Então vamos lá, pessoal. Então continuando, né? Eu criei esse campo aqui, certo? Eu criei esse campo para ele ser o meu campo de teste, né? O teste aqui das nossas brincadeiras. Certo? Vou colocar aqui um BR para ele quebrar. A gente aprendeu como é que eu consigo capturar ID, como eu consigo pegar um objeto no JavaScript. Então a gente já aprendeu isso aqui. Professor, eu não lembro. Se você não lembrar, pessoal, você vai aqui na página de index e lá tem, ó get element by ID. Né? Então a gente consegue capturar o campo, certo? Então nós vamos capturar aqui o campo, que é o campo nome, né? Então tá aqui o get element by ID, ou seja, ele captura o elemento com aquele determinado ID, certo? Então nós vamos fazer isso aqui no nosso. Então aqui dentro do Java, aqui eu estava usando um valor
fixo já, que eu colocava. Agora não, agora eu vou colocar o document com get element by ID. Aí eu vou pegar, sabe o que dele? O nome, né? Que é teste. Já que não vai usar mais o FUL, Como é? Ficou mudo. já que não usar mais o if else, já pode botar como coisa, né? Comentário. Não, não, claro que nós vamos usar. Não, o if, Ah, vai usar? o if else é o algoritmo aqui por trás. O que nós estamos fazendo é porque eu quero pegar só o valor que a pessoa digitou. Aqui eu estava colocando o valor Ah, fixo, 10, menos 89, agora eu estou interagindo, né? Eu vou pedir para a pessoa digitar e eu vou aham. capturar. Então, eu vou fazer o seguinte, para isso aqui ficar perfeito, né, bonitinho, eu vou transformar isso aqui em uma função. Ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl X, ó, var e o if, né? Vou pegar isso aqui, Ctrl X, e vou criar uma função. Eu nem ia falar de função agora, mas não tem problema não. Vou criar uma função chamada de testar, verificar valor. Pronto. Verificar valor é o nome da função. Cola dentro da função. Eu vou explicar na aula de hoje mais funções, né? Mas eu falei já para vocês na aula passada. A função, ela é um bloco de programação que desempenha uma determinada tarefa, né? Enquanto o algoritmo é uma sequência, a função ela é um bloco. E dentro desse bloco vai ter os algoritmos, vai ter as sequências de programação, né? Então, qual foi a ideia aqui? Criei uma função chamada de verificar valor. Dentro dessa função, ela começa e termina aqui. Ela cria uma variável chamada x e ela pega um determinado elemento chamado de teste. Ela vai pegar o valor, né, o ID, né, o valor. Ela pega o valor, pessoal, identificando pelo ID. Então, ela pega o valor identificando pelo ID do teste, salva aqui na variável x. Beleza. Então, aí eu faço o teste. Se o x for maior que 0, positivo. Se não, negativo. Beleza. Agora, eu tenho que dizer como vai ser disparado, né? Como vai ser disparado para eu poder pegar esse teste. Então, a gente já usou os eventos, né? Então, nós já usamos os eventos. Pessoal, lembrando que tu pode usar o evento em qualquer coisa, né? Tu pode usar o evento em qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, em vez de usar aqui um botão, colocar um int. Mas eu vou usar um botão comum. Vou usar aqui um button. Testar. Vou colocar aqui o evento onClick do botão, chamando a função.
Então, eu adicionei um botão HTML. O texto do botão testar. Só que aí, pessoal, lembrando que o button, ele não tem href, né? Ele não tem. O button também não tem submit. Então, ele só vai funcionar aqui com eventos. No caso aqui, ao clicar. Ao clicar, chama a função JavaScript. Testem aí. Ela chega de sua vida. E aí, pessoal, cadê vocês? Estão aí, hein? Só acho que eu fiz algo de errado, porque eu coloco 40. Em vez de dar positivo, ele tá dando negativo. Eu boto menos 40 e dá negativo também. Pronto. Eu não tinha falado nada para vocês quebrar a cabeça mesmo e verificar se tinha algum erro. Mas a gente vai dar alguma incrementada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, ele está pegando o quê? Ele está pegando o objeto. Ele pega o objeto. Então, o que é que normalmente faz? Podemos fazer isso aqui, ó. O valor do objeto. Tem valor do objeto. Né? Ou então, você poderia colocar aqui também, ó. Ponto value. Então, aqui você está pegando o valor do objeto. Testem agora para ver se vai dar, como é que diz lá no meu bairro, rochedo. Rapaz. Ok, eu queria que vocês tivessem verificado isso para eu dizer o seguinte. O get element by ID, como ele próprio nome, como própria, né, a leitura dele diz, ele pega o elemento todo. Então, no caso, quando eu disse assim, teste, é como se ele pegasse o campo todo. Só que aí você tem que dizer o que é que você quer desse campo. O que é que eu quero desse campo? Eu quero o valor. Então, ele pega o elemento com esse D e eu extraio dele só o valor e coloco na variável X. Lembrando Quando eu botei o ponto velo onde o senhor colocou, ele não foi. Mas quando eu botei dentro do if, que é o x ponto velo, ele foi. Não, Quando eu botei o... Pronto, era o que eu ia explicar agora. Então, tanto faz tu colocar aqui quanto aqui. Agora, se tu não tá indo aqui... Não, tô dizendo, quando eu botei dentro do X, ele foi. Aí, quando eu botei fora, nesse daí onde o senhor botou, ele não foi. Testar de novo. Se alguma coisinha aí. Na verdade, mais funciona... Agora foi, agora. Ah, que diabo é isso? É esse computador. Não, tem que salvar e tem que Só tá inserindo.
Tô Jonas, salvando, homem. Oi. Qualquer coisa aqui é Ctrl S direto. ele só Aí é tá. problema de BIOS. Ele só tá, no caso, Tá, carrega a tá, página. Deixa o alemão falar, porque o alemão aí tá querendo falar. eu só rasgando aqui. Hã? Tá salvando, tá. Ele tá Ah, imitando o ministro aí. pronto. Então vamos lá. Então, continuando aqui. Então, isso aqui vai ser os nossos campos de teste aqui, já está funcionando. Então, creio que você já está entendendo como é que funciona. Ó. Vejam que agora eu estou interagindo com um HTML, né? Então, aqui, ó, quando eu dou um clique no botão, ele chama a função. Beleza, tranquilo, fácil. Só que é o seguinte, né? Ó, eu acho que até os meninos até falaram. Se eu colocar aqui, por exemplo, colocar o 0, né? Ou o que é que vai acontecer? Ele vai dar ali um negativo. Tá? Por quê? Porque acontece o que nós chamamos de deu bug no sistema. Então, deu um bugzinho ali no sistema. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, nós precisamos conhecer, pessoal, como eu posso colocar mais de uma condição em um único if. Porque aqui eu só tenho uma condição, uma, que ele seja maior do que 0. Professor, então ele é maior do que 0, positivo. E pela lógica, o que é que eu estou dizendo aqui? Você tem que entender a lógica matemática. Qual é a lógica matemática? Se for igual e menor do que 0, ele vai ser uma negação. Ele vai vir para o else. Pessoal, peraí, como assim? Pessoal, a condição que eu coloquei é que ele tem que ser maior do que 0. Tudo que não é maior do que 0, isso aqui dá É falso. negativo. Então, por exemplo, até o 0 dá negativo. Por quê? Porque não é maior, é igual. Aí o alemão disse assim, professor, mas aí eu queria que o 0 aparecesse neutro. Dá para fazer isso? Dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui umas quebras de linha aqui. O que eu poderia fazer aqui? Não vou nem fazer quebra de linha, não. Vou deixar aqui. Tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um if. Ele vai ter o verdadeiro dele, o true, normal. Ele não lê pelo else if, não? Else if e os parênteses. Estabelecendo x Eu vou como igual a abrir. 0. E eu vou abrir uma nova condição aqui e um valor falso. Pronto. Então aqui eu vou testar, ó, true 2, por exemplo. Então agora, ó, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar os três. Eu vou deixar o if simples aqui para você ver. Só com verdadeiro. Então aqui eu acabei de criar os três. Olha só. Esse aqui é o simples que a gente chama. Condição simples. Só testa o verdadeiro. Essa aqui já é a condição composta, né? Testa verdadeiro e a negação do verdadeiro, falso. E essa aqui, na verdade, tem vários nomes, né? A galera chama de condição aninhada. Ou simplesmente else if, né? Condição composta da composta. Isso aí eu nunca ouvi, não. Mas pode ser, né? Aninhada. O que é o ninho, né? O ninho, né? Várias coisas entrelaçadas, né, entre si. Então, normalmente, um nome bem comum que a gente chama é condição aninhada. Por quê? Porque eu posso fazer vários testes quando dá falso. Então, eu vou apagar aqui de novo, só para você ver a lógica. Você vê a lógica. X. Tu é modo que 0? Tá a primeira pergunta que ele faz. Se o X for modo que 0, ele faz o que está aqui, acabou. Morreu. Terminou. Agora,
Se não for maior do que zero, ele iria fazer o que estava aqui. Perfeito. Só que se eu abrisse o bloco da negação, se eu abrisse o bloco do else, ele ia ser uma composta. De novo, eu só teria testando verdadeiro ou falso. Só que eu não quero, porque eu quero testar uma nova possibilidade. Eu quero fazer o seguinte. Então, em vez de fechar o else, em vez de abrir o bloco da negação, eu abro um novo if. Eu nego o primeiro foi negado. Nega e abre uma condição nova. Se não, se x for menor do que zero, ele vai fazer o que está aqui. Então, eu vou aproveitar logo e colocar aqui. Maior do que zero, primeira condição, positivo. Menor do que zero, a negação da primeira condição com a nova condição negativa. Olha que interessante. Eu tenho quantos testes? 1, 2 testes. Então, agora eu consigo fazer 2 testes. Aí o cara pergunta, professor, eu posso fazer um terceiro teste? Pode. Quando é que ele iria para o terceiro teste? Quando o segundo desse errado. E o primeiro também. Por quê? Como eu disse a vocês, pessoal, pelo amor de Deus, ele só vai para o outro teste, ele só vai para o else quando dá falso. Então, vamos supor que a pessoa digitou 10. Né? A pessoa digitou 10. Se dentro do x for maior do que zero, x é maior do que zero, x é 10. Positivo. Acabou. Acabou. Pelo amor de Deus, um grande erro para quem está começando a programar é que o cara pensa, pessoal, que ele continua fazendo os outros. Não. Ele achou o verdadeiro, acabou. Acabou. Então é o seguinte, o cara digitou, já não tem tanto processamento. O cara digitou, por exemplo, menos 0, menos 90. Se o x for maior do que zero, x é maior do que zero? Não, falso. Opa, quando dá falso, ele já vem para o else. Ele já vem para cá, ó. Só que em vez dele fechar o else, quando ele chega continuando, ó, tem outro if. Então ele testa esse if também. X é menor que zero? Sou. Opa, verdadeiro. Essa agora deu verdadeiro, negativo. O que é que tu poderia fazer agora? Eu poderia fazer um outro else aqui, uma negação do segundo, ou seja, vamos lá. O cara digitou 0. X é maior que zero? Não. Se não for, se x é maior que zero? Não. Se não for, eu poderia abrir outra condição, mas neste caso a lógica é clara. Se não é nem maior e nem igual, é porque não, né? Igual. Só, se não é nem maior e nem menor, é porque é igual. Então, igual aqui para a gente seria o neutro. Né? Então, perfeito. Está aí a condiçãozinha aninhada. Lembrando, tu pode abrir quantos else ifs você quiser, certo? Não tem problema. Óbvio, quanto menos, melhor. Quanto mais você economizar, melhor. Ó, pessoal, antes de você compilar, tentem fazer um exercício mental. Eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. Na primeira condição, o que é que ele vai escrever? Vamos supor que eu vou digitar 0 lá. Vou digitar 0. Imagine que eu digitei 0. Digitei 0.
Na primeira condição, ele vai escrever o quê? Negativo. Negativo. Primeira condição, ele vai escrever o quê? Ne... Nada. Deixa eu Não escrever escrever nada, nada. nada. escreve nada. Segunda condição, ele escreve o quê? Negativo. Aí, Negativo, negativo. né? E na terceira condição, Neutro. então vejam aí, testem para vocês verem. Se der esse resultado, Ainda está bíblico. negativo ou neutro aqui. Então, vamos ver. Vou testar aqui o meu, que também sou filho de Deus. Então, vamos lá. Condicional. Vou digitar aqui o 0. Então, como a gente falou, né? Na primeira ele não vai escrever nada. Na segunda, negativo. E na terceira, o certo, né? Que seria o neutro. Negativo e neutro. Perfeito. Né? Então, funcionou perfeito. Os nossos ifs aí estão bem bonitinhos. Tá a coisa mais linda do mundo. Como diz aqui no meu bairro, tá rochedo, né? Só o pitel. Eita, mas pitel é do tempo do meu avô. Essa Ou aí, então só o pips. agora é rocheda, doido. É igual aquela banda loba, é? Tá rocheda. É o novo. Beleza. Pessoal, deu para entender aí, né? Então, professor, aí eu pergunto, quando é que eu vou usar um dos três? Isso quem tem que decidir é você, que é o programador, né? No caso, você que vai decidir, pessoal. Às vezes o cara quer testar só uma coisa, a outra não importa. Ele usa o simples. Aí, às vezes, o cara quer estudar, quer testar, mas para ele importa se der problema. Então, verdadeiro ou falso. Agora, se a pessoa quer testar várias possibilidades, aí ele vai usar um aninhado. Então, de acordo com as circunstâncias, né? Você tem aí os 3 tipos de if para usar. Vou logo adiantando. Normalmente, o mais usado é o aninhado, né? Porque, normalmente, sempre tem mais de uma coisinha ali para testar. A gente sabe que na informática, quanto menos erros tiver, melhor. E como é que a gente tira erro? Pois é. Testando. Beleza, então aqui eu vou dar um salve. Aqui deu, pessoal, show de bola, certo? Vamos para as repetições. 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 Show de bola. E aí, pessoal, beleza, né? Bem, não tem muito aqui de diferente, por exemplo, do PHP, certo, pessoal? Então, como eu disse a vocês, né, a lógica é a mesma. Então, é por que a gente lá no curso de informática tem 20 aulas de lógica de programação? Tá? Os meninos aí da Grifos, por exemplo, ainda vão ter, né? Mas a gente tem 20 aulas para a gente entender a lógica, certo?
cara, quando vai começar, né, tem muito aluno professor, nós vamos criar um programa e tal. Não, eu quero que você entenda o que é um if, que é uma variável, né? É isso que é o importante ali na lógica. A gente tem 20 aulas para a gente conseguir, pelo menos depois dessas 20 aulas, sair entendendo a lógica, o básico. E o que é o básico? Tipo de dado, criar uma variável, condições, saber fazer um algoritmo, né, um processamento, alguma coisa do tipo, entender as repetições, saber o que é uma função, o que é um vetor, um array, né? E por aí vai. Certo? Então Se aqui quiser algo mais aprofundado, vai ter que fazer uma faculdade, né? não, é porque depois é só coisas aplicadas, entendeu? É que a parte prática tu pega mais aqui do que na faculdade. É porque Aí é. assim, o que é o depois? O depois é você criar as coisas usando a lógica. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Como é que tu vai salvar no banco de dados, né? Você quer criar uma aplicação. Como é que tu vai salvar no banco de dados se tu não sabe nem o que é uma variável? Sendo que antes de ir para o banco, tem que ir para uma variável, né? Você tem que saber atribuir um valor a uma variável. Então, a lógica é isso. Você tem que aprender a lógica. O resto é aplicação. Aí, no curso, né, como até o alemão falou, sendo bem sincero, na faculdade tu não vai ver isso, não. Pelo contrário, tu vai ver aqui. Aí, aqui, a gente aprende as linguagens, né, e a gente aplica. Eu, por exemplo, gosto de criar sempre um programa com a galera, né, vou criando um programa, como aqui. Aqui eu vou fazendo um site com vocês. Lá na Uhum. faculdade, tu vai ver? Vai. Mas fazer algo, provavelmente, tu não vai fazer assim na sala de aula. Tu pode ser até cobrado, mas ensinado, normalmente, dessa maneira que a gente faz, no CPEP, de criar um programa, de criar um site, de programar um site. Não. Lá, normalmente, o professor do lado entrega tudo solto, como eu estou fazendo aqui. Como é que eu estou fazendo? Estou explicando aqui tudo solto. Depois, no final da aula, ele manda você criar um programa. Né? Assim, aí você Já. tem que se virar. Aí você tem que se virar. Mas, enfim, continuando aqui a brincadeira, temos 4 minutos. Então, é o seguinte, repetição é fácil, pessoal. Então, eu vou começar com o mais fácil, né? Na verdade, eu vou começar com while primeiro, né? Então, vamos lá. Enquanto. Opa, abriu o script, né? Então, vamos começar com a repetição enquanto. While. Beleza? Ok, né? Tranquilo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável, certo? Eu vou chamar de cont. Vou começar aqui com... Vou começar com zero. Vou chamar de contador, né? Para você visualizar melhor. Contador. Tá, já vai terminar, só 2 minutos. Contador. Por exemplo, eu estou vendo aqui um contador, né? Na minha tela aqui. Time, né? Então, time, está ali contando. Mas, enfim.
é o seguinte, vamos supor que eu quero escrever de 0 a 10, que nem a gente fez no PHP. Eu estou usando até os mesmos exemplos para a gente conseguir visualizar a lógica, né? A lógica é a mesma. Então, é o seguinte, o while, pessoal, vamos fazer o seguinte, a sala já vai cair, então quando a gente voltar eu explico aí as repetições, beleza? Então só falta 1 minuto mesmo. Vamos dar aquele minutinho do intervalo, né? 15 minutinhos aí, só para a gente merendar, fazer alguma coisa. Comer um pão. Comer um pão seco. Pão com azeite. Pão com azeite, um tomatinho seco em cima e o orégano, Ora. se quiser. Ah, mas não vale ser aquele... tem que ser azeite, não é aquele óleo não, composto não, viu? Deslivre. Porque... É o extra virgem, mano. Só se for extra virgem, não. Aquele óleo que é 90% óleo de soja, 10 azeite. Extra soja. Usado pelos chefes italianos. Bora lá, pessoal. Então vamos finalizar aqui, depois a gente volta. 15 minutinhos só